Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Olá, galera do No Cair da Noite, tudo bem? Boa noite a todos. Venho agradecer aqui a oportunidade de estar contando esse relato, contado a mim pela minha avó Juliette. Hoje eu carrego o mesmo nome que a minha mãe me deu em homenagem à minha avó, que sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora e de muita fibra. Quando meu avô faleceu, a minha avó se viu no trabalho de cuidar da minha mãe sozinha, e esse relato aconteceu quando ela ainda era muito jovem. Meu avô faleceu de uma forma estranha, porém aceitável pelo lugar onde ela vivia. Minha avó morava no Pantanal, e segundo informações, meu avô morreu por causa de um ataque de onça em uma caçada com seu amigo. Sabe, a minha avó conta que foi um momento de choque para ela, não só pelo fato da morte do meu avô, mas pelo fato de como ele faleceu. Meu avô era o que provia a casa, era o que trazia o alimento, era o que caçava, era o que pescava, sabe? Então minha avó teve que aprender tudo isso, porque minha avó cuidava muito da casa, cuidava da minha mãe. Minha avó diz que sempre foi uma esposa muito dedicada. Esse fato aconteceu quando ela estava no auge da sua beleza e da sua juventude. Sabe, a minha avó era muito guerreira, e mesmo com muita dor no coração, ela não podia cair, porque tinha minha mãe para cuidar e minha mãe era pequena. Então minha avó arregaçou as mangas, aprendeu a caçar, aprendeu a pescar e começou a ser a provedora da casa. Minha avó nunca quis casar de novo, porque ela diz que o amor pelo meu avô transcendia o tempo, e realmente transcendeu. Minha avó faleceu sem casar e sem se envolver com mais ninguém. Isso eu posso garantir a vocês. Sabe, poucos meses antes do meu avô falecer, chegou um homem na cidade que se tornou amigo e companheiro de caçada de meu avô. Meu avô gostava muito daquele homem. Ele convidou até inclusive esse homem algumas vezes para almoçar e jantar com a gente. Meu avô dizia que ele era muito hábil na caçada, parecia que tinha sentidos além do normal. E inclusive foi o mesmo rapaz que trouxe a notícia do falecimento do meu avô. E disse que infelizmente não conseguiu ajudar, porque o ataque foi muito rápido e no meio da noite. A onça veio, deu o bote e arrastou meu avô para o meio da escuridão, sem dar chance de defesa para o meu avô ou para o amigo ajudar. O que ele pôde fazer foi fugir para tentar ajuda. Bom, a minha avó diz que quando recebeu essa notícia foi um choque muito grande. Embora ela não queria acreditar, era difícil não acreditar nos fatos, porque a onça é um predador típico da região e todo mundo lá sabe que um ataque de onça é impossível de você se desvencilhar. Quando ela te pega já era, ela te arrasta para dentro do mato e ninguém nunca mais te acha. Embora foi feita uma busca e o que só acharam do meu avô foram os restos, que pelo menos minha avó diz que ainda deu para enterrar. Minha avó contava a mim esse relato com muitas lágrimas nos olhos, mas ela disse que foi feliz de poder encontrar os restos mortais do meu avô, porque ela dizia que naquela época, quando uma onça te atacava, era praticamente impossível de achar os restos mortais da pessoa. A pessoa era enterrada normalmente simbolicamente. Era como um ataque de sucuri. Já era, ninguém te achava mais. E o que chamou um pouco de atenção da minha avó é que o jeito que meu avô foi encontrado, sem coração e com partes devoradas. Normalmente a onça devorava praticamente tudo. Era difícil de sobrar alguma coisa. Embora um detalhe ou outro diferenciava um pouco do ataque de onça, minha avó não teve o que fazer. Ela teve que acreditar e seguir em frente. Ergueu a cabeça e seguiu batalhando. Embora um detalhe ou outro diferenciava um pouco do ataque de onça, minha avó não teve o que fazer. Ela teve que acreditar e seguir em frente. Ergueu a cabeça e seguiu batalhando. Minha avó disse que o antigo amigo do meu avô ofereceu algumas vezes ajuda para ela, mas ela disse que não aceitou. Certo dia, minha avó conta que o homem chegou lá com alguns peixes na mão e colocou em cima da mesa oferecendo à minha avó, que disse que não precisava. Porém, o homem insistiu muito, mas insistiu muito.
E quando minha avó se deu por conta, ele estava tentando agarrar ela, que deu um tapa na cara dele e pediu para que ele saísse de lá imediatamente, senão ela matava ele. Minha avó chegou a puxar até uma faca para ele, disse minha avó. Aquele homem olhou para minha avó com um olhar tão furioso e disse para ela: olha, se você não pertencer a mim, você não vai pertencer mais a ninguém. Minha avó falou que respondeu para ele: eu sabia que você não era amigo do meu marido. Você não é mais bem-vindo aqui. Peço que pegue seus peixes e vão embora. Ela disse que o homem não tocou em nada, não pegou os peixes, virou as costas e foi embora, e dizendo que voltaria. Embora com muito medo das ameaças daquele homem, muito mais pela minha mãe do que por ela mesma, a minha avó relata que nunca teve a intenção de sair daquela casa e ela não queria abandonar, porque aquela casa trazia excelentes lembranças do meu avô, da época que o meu avô ainda era vivo. Ela dizia que não importava para onde ela ia naquela casa, ela sentia a presença do meu avô. Parecia que o meu avô estava ali do lado dela, protegendo ela. Então, a minha avó pegou a minha mãe no colo e tomou a decisão de descer rio abaixo, até chegar a uma casa vizinha. Lá morava até um antigo amigo do meu avô. Não era dos mais chegados, mas era amigo. Então ela contou toda a história para a mulher do rapaz, que entregou uma arma na mão da minha avó, para que minha avó se protegesse. Afinal, naquela época, quando alguém ameaçava outra pessoa, ela cumpria. Ou a pessoa que foi ameaçada matava quem a ameaçou, ou era morto. Dificilmente uma promessa de morte não era cumprida naquela época. O casal até ofereceu para minha avó ficar ali aquela noite, que aceitou. A noite transcorreu muito bem e o dia chegou. Minha avó voltou para casa, mas notou que assim que chegou em casa, umas pegadas meio estranhas em volta da casa. Mas não era pegada de onça, porque minha avó conhecia. Minha avó foi para perto da casa, o cheiro estava meio estranho, um cheiro meio ruim, sabe? Mas minha avó entrou, limpou, passou aquele dia normal, preparou a arma e deixou em cima da mesa. O dia transcorreu até bem. Minha avó jurava que se aquele homem voltasse ali, naquele dia, ele não sairia dali com vida, não. Minha avó trancou a casa quando a noite chegou, colocou alguns móveis na frente das portas e ficou lá, na rede com a minha avó, balançando. Minha avó conta que a minha mãe adormeceu rápido, então ela apagou o lampião e ficou lá, pensativa. Alguma coisa dizia para que ela não dormisse, quando de repente um urro muito estranho vem de fora da casa. Ela disse que junto com aquele urro veio um cheiro muito forte, mas não era um cheiro de podre, era um cheiro mais de cachorro sujo, molhado. Ela disse que automaticamente colocou a minha avó bem devagar na rede, foi até a cozinha e pegou a arma. Mas isso tudo com muita calma. Eu até perguntei à minha avó: vó, como é que você teve tanta calma para fazer isso? Ela disse: minha neta, quando você mora no lugar que eu morava, calma é um dos pontos fortes para sua sobrevivência. Eu até me surpreendi com a resposta dela. A minha avó conta que aquela criatura rodeava a casa de um lado para o outro. Parecia estar analisando por onde ela ia entrar, por onde ia tentar entrar. Minha avó falava que o caminhar daquilo era muito pesado, porque os pisos de madeira lá fora rangiam de uma forma tão alta que minha avó tinha medo que minha mãe acordasse. Quando de repente, uma pancada na parede e outra pancada na parede, aquilo acordou a minha mãe, que começou a chorar. E aquilo pareceu atiçar ainda mais a criatura lá fora, como louca. Começou a se jogar de tudo que é jeito nas paredes e nas portas da casa. Quando viu que não ia entrar, saltou para cima da casa. Minha avó pensou: pronto, agora eu tô lascada, ela vai entrar. Porque eram telhados, então a criatura começou a tirar os telhados. Minha avó pegou a arma, colocou a minha mãe na rede, mesmo chorando, e foi para a direção de onde a coisa estava tirando os telhados para entrar. Quando aquela coisa meteu-lhe a cara dentro do buraco, minha avó falou que gelou. Ela viu um lobo cinzento com os olhos vermelhos que aterrorizou ela naquele momento, mas não pensou duas vezes. Apontou a arma e deu 4 tiros para cima daquela coisa.
que urrou de dor quando pegou os tiros nela. Minha avó contava que aquela coisa, ao receber os tiros, caiu de cima da casa na areia do lado de fora. Ela rolava para lá e rolava para cá, urrando de dor. Minha avó tinha certeza que tinha acertado os tiros naquele bicho, mas tinha medo que, se aquele bicho não morresse ou não se afastasse pelos tiros, tentasse entrar de novo. E só restava mais 2 tiros na arma. Não deu outra. A coisa soltou-lhe um uivo que gelou cada centímetro do corpo da minha avó e voltou a tentar entrar na casa, dessa vez batendo com mais força ainda nas paredes. Aquela coisa continuava a tentar entrar pelas paredes, e minha avó sabia que não tinha mais o que ser feito. Ela tinha apenas mais 2 tiros na arma. Quando a coisa foi para a porta e bateu, minha avó apontou e deu os 2 últimos tiros que tinha na arma. Aquela coisa urrou lá fora, e minha avó teve certeza que o acertou. Soltou a arma e correu para minha mãe, que chorava muito. Porém, não tinha mais o que ser feito. Caso aquela coisa não fosse embora depois daqueles últimos 2 tiros, minha avó não tinha mais o que fazer. Era só orar e pedir a Deus para ajudar. Minha avó abraçava minha mãe, e de repente, 2 tiros veio lá de fora. Minha avó abriu os olhos e só conseguia pensar: obrigado, Deus. Tomara que essa criatura dessa vez vá embora. Depois, mais 2 tiros e 2 urros da criatura. Logo em seguida, o silêncio. Alguém batia na porta. Minha avó perguntava: quem é? Sou eu, o seu Antônio, marido da Getúlia. Minha avó correu até a porta e abriu. Seu Antônio entrou e trancou a casa. Minha avó então perguntou: você viu o que era aquilo? Olha, dona Juliette, aquilo é um ser demoníaco, vindo direto do inferno. Quem vira essa coisa não é boa coisa, não. Aquilo era um lobisomem, dona Juliette. Minha avó acenou a cabeça e disse que sabia, só queria a confirmação do seu Antônio. Ela apontou para o telhado e disse que viu quando ele tentou entrar por ali. Foi aí que ela deu os tiros. Ele disse que assim que ouviu os tiros, veio o mais rápido que pôde. Ela agradeceu a seu Antônio e disse que foi Deus que mandou ele ali. Seu Antônio virou para ela e disse: dona Juliette, a senhora sabe quem pode ser? Minha avó respondeu: certeza eu não tenho, mas vamos saber amanhã. Com certeza amanhã vamos saber quem é. Assim que chegou em casa com a minha mãe nos braços e a minha avó ao lado, no meio da noite, seu Antônio contou tudo o que tinha acontecido para sua esposa Getúlia, que acolheu a minha avó com muito carinho, novamente, e ficou horrorizada com aqueles fatos. Só de pensar que tinha um lobisomem ali, aquilo botava medo nela. Eles até ofereceram para que minha avó ficasse ali por um tempo, mas minha avó disse que antes de aceitar, tinha que resolver um assunto no dia seguinte. Seu Antônio sabia o que era, e dona Getúlia até desconfiava. A noite passou e o dia veio. Minha avó pediu para que dona Getúlia ficasse com a minha avó por um tempo. Pegou a arma carregada de seu Antônio e foi até a casa do antigo amigo do meu avô. Chegando lá, nada encontrou. Ficou até lá por um tempo esperando ele, mas o homem não retornava. Ela retornou à casa de seu Antônio e contou tudo o que tinha acontecido. Então seu Antônio pediu para que ela ficasse ali por um tempo, e ela então o fez. Aquele homem nunca mais foi visto na região. Nunca mais viram ele. Muito possivelmente, a minha avó diz que o corpo dele ficou no meio da mata e foi comido por bicho, por isso que nunca foi encontrado. A casa dele ficou lá e caiu. Minha avó, depois de muito tempo, veio para a cidade e aqui ela ficou. Por muito tempo, ela sempre teve a vontade de voltar na sua antiga casa, mas nunca fez, nunca teve essa oportunidade. Minha avó faleceu há uns 3 anos atrás. Sempre ao término do relato, minha avó dizia que tinha certeza que foi aquele homem transformado em lobo que matou meu avô, o pegando de surpresa, como um covarde no meio da mata. E depois veio como homem dizer que foi uma onça que o matou. Mas no fundo, ela estava em paz consigo mesma, porque mandou aquele lobo para o inferno, lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Esse foi o relato da minha avó. Boa noite.